Agora são 7h44. Vamos falar de eleições para os conselhos tutelares. Olha o que eu tenho recebido pelo WhatsApp enfim, campanhas, né, de pessoas que estão candidatas, né, a esses conselhos. A gente vai conversar sobre esse assunto com Ariel de Castro Alves, ele que é advogado, especialista em políticas públicas e direitos humanos e segurança pública. Ele é membro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo e foi também conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Olá, Ariel, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. É sempre um prazer falar com vocês. Igualmente. Ariel, como é que você está vendo essa disputa, né, entre os candidatos, né, para esses conselhos? Tem as igrejas, né, participando ativamente, né, para tentar exatamente ocupar um lugar e também discutir essa questão também de gênero e também de sexualidade nas escolas. Eu queria que você falasse sobre essa força, né, que está tentando aí se colocar nos conselhos tutelares. Nós precisamos, Marilu, de pessoas comprometidas com a defesa e com a garantia, com a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E não pessoas que estejam no conselho simplesmente como um espaço de poder, amando de pastores ou amando de padres, com a finalidade que não seja a de defender, de proteger, de garantir os direitos de crianças e adolescentes. E também as pessoas não podem usar o Conselho Tutelar como uma forma de trampolim político, querendo que depois se candidatem aí, querem se candidatar a vereadores, a parlamentar, a deputados. Então, é necessário que as pessoas verifiquem que o Conselho Tutelar é um órgão que precisa defender, precisa garantir direitos de crianças e adolescentes, requisitar serviços públicos na área de educação, na área de saúde, de assistência social, encaminhar casos de violações aos direitos de crianças e adolescentes para a Promotoria da Infância e Juventude, para a Justiça, as varas da infância e juventude. Então, nós precisamos procurar aí candidatos que tenham realmente um compromisso com a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, e não compromisso com a Bíblia, e não compromisso com a cartilha de determinada igreja, ou mesmo a cartilha partidária, não. Precisamos de pessoas que realmente são comprometidas com a causa da infância e juventude. Cada um pode ter o seu partido, cada um pode fazer parte de uma igreja, ter a sua religião. Isso não é nenhum demérito, eu tenho, vocês devem ter as suas preferências religiosas e partidárias, mas devemos destacar que conselheiro tutelar tem que cumprir o que está ali no estatuto e não pode discriminar, não pode ser homofóbico, tem que também atuar em casos de homofobia envolvendo aí crianças e adolescentes que são discriminadas, precisam estar nas escolas discutindo, inclusive, questões relacionadas à qualidade da educação, à própria educação sexual, as políticas públicas voltadas para a área da infância e juventude. Então, não podem também fazer aí movimentos em torno da chamada ideologia de gênero ou escola sem partido. Então, se essas pessoas estão indo com esse propósito, que não seja de defender os direitos da criança e do adolescente, essas pessoas têm que ser rechaçadas, não podem ser eleitas, e mesmo que sejam eleitas, se não cumprirem o que está previsto na lei, se, por exemplo, se omitirem diante de um caso de algum pastor ou de algum padre que tenha cometido abusos e que essa denúncia chegue ao Conselho Tutelar, essa pessoa precisa ser responsabilizada e ter o mandato cassado. Exato, você acabou falando também, né, Ariel, sobre o momento que a gente está vivendo hoje, né, essa questão da homofobia, essa questão, entre aspas, né, ideologia de gênero. Nesse momento, a importância dos conselhos, né, nesse período que a gente está vivendo aí de tantos retrocessos. Sim, exatamente. Nós tivemos recentemente no Rio de Janeiro a prefeitura censurando uma obra de um beijo entre dois heróis da Marvel. Então, recolhendo
essas obras e sem cumprir os requisitos legais, sem pedir para a justiça o recolhimento, e sim a própria prefeitura abusando do seu poder, da sua autoridade, em nome do Estatuto da Criança e do Adolescente. Certamente não fariam isso se aquela mesma publicação voltada aos jovens e aos adultos tivesse uma cena de beijo hétero. Então, essas questões que precisam aí ser debatidas, e não podemos, então, admitir que pessoas façam proselitismo religioso em nome dos conselhos tutelares, em nome dos direitos das crianças e adolescentes. Nós estamos num momento de graves retrocessos nas políticas públicas, programas importantes como educação de tempo integral sendo extinto, as crianças estão na rua, estão abandonadas, porque antes do período escolar elas iam para esses programas socioeducativos, hoje não tem mais, programa de erradicação do trabalho infantil foi extinto, programas de enfrentamento ao abuso e exploração sexual foram extintos, e a ministra diz aí que basta usar calcinha que não vai ter estupro. Então nós vivemos aí momentos gravíssimos de retrocessos nos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. O CONANDA praticamente foi extinto, todos os conselheiros tiveram seus mandatos cassados num ato ditatorial do governo, e agora o governo é maioria, a sociedade civil é minoria. Então o cenário na área da criança e do adolescente é realmente terrível, é trágico, e agora estão aí disputando as eleições dos conselhos tutelares, amando também do próprio governo Bolsonaro, uma série de pessoas completamente inadequadas, que são o antidireito das crianças e adolescentes. Exato. Agora, duas coisas, Ariel, exatamente para saber o histórico dessas pessoas, né, que estão se candidatando e com esse perfil, né, bolsonarista, podemos dizer assim, e também quem pode votar, né, essas duas dicas aí para quem está assistindo a gente e ouvindo. Aqui na capital paulista, nós temos 52 conselhos tutelares, principalmente nos distritos aí da cidade, nos principais bairros da cidade. São 260 conselheiros na capital paulista. Temos eleições no Brasil todo, são praticamente 30 mil conselheiros e conselheiras tutelares em todo o Brasil. As pessoas que se candidataram tiveram que demonstrar que atuam na área da infância e da juventude, com cartas de entidades, com comprovação de que já trabalharam em centros de defesa, em entidades sociais, ou alguns são ex-conselheiros tutelares, ou já atuaram em conselhos de direitos humanos ou de direitos da criança e do adolescente. E quem pode votar? Todos aqueles que têm mais de 16 anos, que possuem título eleitoral, que estejam em dia com a Justiça Eleitoral, e devem procurar informações nos sites das prefeituras sobre a escola mais próxima, que não necessariamente vai ser a escola que o eleitor costuma votar. Então, quem pode votar, o voto é universal, aquele eleitor que já está inscrito na Justiça Eleitoral. Ele deve procurar no site da prefeitura qual que é a escola mais próxima, já que nem todas as escolas estarão funcionando. Então, é possível que não seja na mesma escola que a pessoa costuma votar na eleição convencional. Bom, lembrando que a eleição é agora, não é isso? Dia 6 de outubro. Domingo agora, né? Domingo. Perfeito, já vou procurar onde que fica mais perto de casa para votar. Pode deixar e vou realmente fazer essa pesquisa. Tá certo, Ariel, muito obrigada aqui pela sua participação e chamando, né, todas as pessoas, né, que têm preocupação com a infância, com a adolescência, que votem neste domingo nos conselhos tutelares, né, para a gente formar conselhos tutelares efetivamente que defendam a criança e o adolescente. Muito obrigada, Ariel, um grande abraço para você. Eu que agradeço, e vamos todos às urnas, porque é um exercício da cidadania e isso depende o presente e o futuro das nossas crianças e adolescentes. Um abraço a todos vocês. Abraço. Falamos aqui com Ariel de Castro Alves, advogado especialista em políticas públicas de direitos humanos e segurança pública.